Desafio de Matemática 23. Desvendando as potências numa equação com estrutura exponencial. Neste exercício, pedem-nos para calcular os valores de x e y na equação 2 elevado a x menos 3 elevado a y é igual a 7, admitindo que x e y são números inteiros. Análise inicial da equação a ser resolvida. Positividade das funções exponenciais e consequência para a equação exponencial em causa. Para qualquer número x e y, as funções exponenciais, 2 elevado a x e 3 elevado a y, que são termos da equação, são sempre positivas. Visualmente, dado que esses termos são exponenciais do tipo y é igual a elevado a x, podemos confirmar que o gráfico está para cima do eixo do x, o que significa que o valor da função é sempre positivo. Numa função exponencial geral, de equação a elevado a x, a base é sempre positiva. Mas o expoente é um número inteiro. Se o expoente for positivo, a função é positiva. Se o expoente for nulo, a função é igual a 1, sendo que 1 é um inteiro positivo. E se o expoente for negativo, temos o inverso de uma potência positiva, pelo que a função é positiva. Como 2 elevado a x é positivo, e 3 elevado a y também é positivo. Então para que 2 elevado a x menos 3 elevado a y seja igual a 7, é necessário que 2 elevado a x seja maior do que 7. Porque caso contrário, não seria possível subtrair um número positivo, o 3 elevado a y, e obter o resultado 7. Podemos então concluir que, numa função exponencial do tipo y é igual a elevado a x, independentemente do expoente ser positivo, nulo ou negativo, o resultado da função de base positiva, no nosso caso, de bases 2 e 3, é sempre um número positivo. Testar valores para y e cálculo do x. Positividade das funções exponenciais e consequência para a equação 2 elevado a x menos 3 elevado a y é igual a 7. A opção de testar valores inteiros para y ou, de forma equivalente, para x, é motivada pelas características da equação e pelas ferramentas matemáticas disponíveis. Natureza exponencial e não linear da equação 2 elevado a x menos 3 elevado a y é igual a 7. A equação envolve funções exponenciais com bases diferentes, 2 e 3. Não há uma fórmula algébrica simples que permita remover os expoentes de modo a isolar x e y de forma direta, como ocorre em equações lineares ou polinomiais. Portanto, métodos algébricos padrão como faturação ou manipulação algébrica direta, não são eficazes aqui. Abordagem com algoritmos. Podemos reescrever a equação como 2 elevado a x é igual a 7 mais 3 elevado a y. E então isolar x, por meio do logaritmo, x é igual a algarismo base 2 de 7 mais 3 elevado a y. Porque não é necessário testarmos valores inteiros negativos para y. Quando y é negativo, a potência de expoente negativo transforma-se numa fração cujo denominador é essa mesma potência mas de expoente positivo. Por exemplo, para y igual a menos 1 e ou menos 2, a fração é uma fração da unidade, que adicionado a 7, é um número decimal compreendido entre 7 e 8. Quanto menor é o valor de y, mais próximo de 7 se encontra a soma 7 mais 3 elevado a y. Quando o y é positivo, gera uma sequência, em que o primeiro valor maior ou igual a 7, é o elemento 8, o que significa que o y é igual a 0.
Podemos então concluir que não testamos y negativos porque, nesses casos, 3 elevado a y é uma fração menor que 1, fazendo com que 7 mais 3 elevado a y assume valores entre 7 e 8. Como as únicas potências de 2 que se aproximam desse intervalo são 2 ao quadrado que é igual a 4, que é menor que 7, e 2 ao cubo que é igual a 8. Pelo que a única possibilidade para que 7 mais 3 elevado a y seja igual a 8, é quando 3 elevado a y é igual a 1, ou seja, quando y é igual a 0. Aqui podemos ver que a parcela 3 elevado a y da equação 2 elevado a x é igual a 7 mais 3 elevado a y, é sempre uma fração da unidade. Neste gráfico podemos tirar duas conclusões. Quanto menor for o expoente y, da exponencial 3 elevado a y, mais próximo de zero é o valor de 3 elevado a y. Quanto mais próximo de zero for o expoente y, da exponencial 3 elevado a y, mais próximo de 1 é o valor de 3 elevado a y. Testar y igual a zero e calcular, a partir daí, o respectivo valor de x. Se y é igual a zero, obtemos a equação 2 elevado a x é igual a 8. Pelo que a solução é x é igual a 3. A solução x igual a 3 corresponde ao expoente da potência de base 2, correspondente à ordenada do ponto RH, da interseção entre os gráficos h de x e r de x. Neste caso, o conjunto solução da equação é o par ordenado 3, 0. Testar y igual a 1 e calcular, a partir daí, o respectivo valor de x. Se y é igual a 1, obtemos a equação 2 elevado a x é igual a 10. Pelo que não existe solução inteira. O número 10 não é uma potência de 2. 10 encontra-se no intervalo de potências de base 2, entre 2 ao cubo e 2 à quarta. Não existe solução porque a ordenada 10 do ponto RH da interseção entre os gráficos h de x e r de x não é uma potência de base 2. Reparemos que a potência de base 2 imediatamente inferior a 10, é 2 elevado a 3, que é 8. Do mesmo modo, não existe solução porque a ordenada 10 do ponto RH da interseção entre os gráficos h de x e r de x não é uma potência de base 2. Reparemos que a potência de base 2 imediatamente superior a 10, é 2 elevado a 4, que é 16. A solução da equação 2 elevado a x é igual a 10, não é uma potência de base 2. O que significa que o valor de x não é um inteiro. Então, como podemos comprovar graficamente? A ordenada 10 do ponto RH da interseção entre os gráficos h de x e r de x, está compreendido entre as potências de base 2, 2 ao cubo e 2 à quarta. Testar y igual a 2 e calcular, a partir daí, o respectivo valor de x. Se y é igual a 2, obtemos a equação 2 elevado a x é igual a 16. Pelo que a solução é, x é igual a 4. A solução x igual a 4, corresponde ao expoente da potência de base 2, correspondente à ordenada do ponto RH, da interseção entre os gráficos h de x e r de x. Neste caso, o conjunto solução da equação é o par ordenado 4, 2. Porque não é necessário testar valores inteiros de y maiores do que 2. Porque, devido ao crescimento desigual das funções, 2 elevado a x e 7 mais 3 elevado a y, não é possível encontrar soluções inteiras. De modo que a solução da equação 2 elevado a x é igual a 7 mais 3 elevado a y, seja uma potência de 2.
A sequência das potências de 2 é fixa e dada pelos valores 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí por diante. A sequência dos valores para y maiores ou iguais a 3, não são potências de 2, posiciona-se num intervalo de potências de 2, com amplitudes crescentes, sendo o seu crescimento de acordo com a potência de 2, com amplitudes de 32, 64, 128, e aí por diante. Analisando de uma forma mais geral a equação 2 elevado a x é igual a 7 mais 3 elevado a y, podemos dizer que para inteiros y maiores ou iguais a 3, a função 7 mais 3 elevado a y, cresce mais rapidamente que a sequência 2 elevado a x, ou seja, para inteiros y maiores ou iguais a 3, os valores 7 mais 3 elevado a y estão sempre localizados entre dois valores consecutivos de 2 elevado a x, sem que haja uma igualdade. Assim, concluímos que não existem outros pares x e y para a equação 2 elevado a x é igual a 7 mais 3 elevado a y, para além dos pares 3, 0 e 4, 2.